Dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu tô muito feliz. Trazei 10 minutos para começar, porque eu acabei de receber agora uma encomenda. Ai, só quem mora aqui sabe. Há 2 anos a minha residência estava vencida. O que é residência? Para quem é do Brasil e não conhece, não sabe. Para todo estrangeiro morar fora do teu país, você precisa de uma autorização. E aí, aqui em Portugal, a autorização se chama residência. Então, você precisa de uma autorização para residir aqui. E eu vim para cá tem 3 anos e eu peguei a primeira residência através do meu estudo, que eu vim para estudar, com 1 ano. E venceu em abril de 24. E eu só consegui dar entrada em agosto do ano passado. Tá? Mas até então ainda conseguia trabalhar, ainda conseguia resolver as coisas. Ok. Já tinha passado mais de 7 meses. Desde agosto do ano passado teve uma pendência e eu tive que mandar o documento em outubro, antes de eu ir pro Brasil. E até agora nada. E eu já tinha entregado pro Senhor, falei, não vou ficar preocupada, porque a gente, nesses momentos que nós temos que entregar para Deus, sabe? Eu vim aqui agora dar meu testemunho. Nós temos que entregar para o Senhor a nossa ansiedade, a nossa preocupação, porque nós queremos fazer as coisas, queremos resolver as coisas, queremos fazer as coisas e não ter o documento é um impedimento. Eu não estava ilegal aqui porque a lei abrangia a estadia, porque eles sabiam que era uma falha deles não conseguirem renovar, mas foram 2 anos, desde abril de 24. Nós estamos em abril de 26, então você imagine como Deus não tratou em mim muitas coisas, 2 anos à espera de um documento. E depois, quando eu vou finalmente fazer a entrevista, demora 7 meses para chegar o cartão. Então, assim, eu tô muito feliz, de verdade. Glória a Deus por isso. É muito bom, é muito bom. Depois, qualquer dia, eu conto o milagre dessa residência, porque vocês não sabem o que aconteceu. Muitas coisas aconteceram. Mas amém, vamos orar, porque precisamos começar. Pai, obrigada por esse dia maravilhoso que o Senhor separou para nós estarmos aqui. Hoje temos vida, hoje estamos vivos, hoje estamos vendo mais uma vez as promessas do Senhor se cumprindo na minha vida. E eu acredito que também muitas pessoas aqui têm testemunhos ótimos para falar para o Senhor, para agradecer ao Senhor. Então, obrigada. Obrigada pelos testemunhos, obrigada pelas nossas vidas, obrigada por nós termos a oportunidade de estarmos aqui hoje, lendo, conhecendo um pouco mais da palavra do Senhor. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos para proteger as nossas casas, as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos filhos, maridos, peixe. Eu falo peixe porque eu que tenho peixe. Cachorro, gato, planta, tudo, Senhor. Tudo que é nosso, leva o nosso nome, tem o nosso sangue. Guarda, proteja debaixo das suas asas. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho peixe, por isso que eu falei peixe. Eu tenho 2 peixes. Ai, gente, eu tô muito feliz, mas bora ler, senão eu desfoco. 2 Samuel 7. Deixa eu só confirmar. Ontem nós lemos 5 e 6. Hoje é 7. Para quem chegou agora, caiu agora, nós estamos contando a história de Davi, do seu reinado. Davi acabou de trazer a Arca da Aliança, que é a Arca do Senhor, para Jerusalém, que é onde ele fez a casa dele, onde ele constituiu o reinado dele. E nós vamos continuar lendo nesse contexto, tá? Quem foi Davi? Davi foi o rei mais importante de Israel até hoje. Se você for em Israel, vocês vão ver que tudo lá tem a estrela de Davi, que é representada por esse Davi que nós estamos lendo na Bíblia hoje. Então, tudo que você vê em Israel, a bandeira de Israel é a estrela de Davi, a ambulância tem a estrela de Davi, tudo tem a estrela de Davi. É esse Davi, tá? Ele realmente existiu, ele realmente foi um rei.
E aqui nós estamos lendo a história de Davi, como constituiu o reinado dele, como se perdurou o reinado dele. Deus faz promessa a Davi. O rei Davi estava instalado no seu palácio e não havia guerra com nenhum dos seus inimigos, graças ao Senhor Deus. Então o rei disse ao profeta Natã: olhe, agora vivo num palácio de cedro. Cedro é uma madeira que veio lá do Líbano. Mas a arca de Deus se encontra numa tenda. O que eu posso fazer? Deixa eu dar uma pausa aqui. Davi tinha acabado de trazer a Arca da Aliança, que, como ele tinha acabado de se tornar rei, tá? A Arca da Aliança ficava num outro lugar, lá em Israel, e ele trouxe para Jerusalém a Arca da Aliança, que seria a representação da presença de Deus. Essa arca foi montada lá atrás com Moisés, através de Bezalel, em Êxodo 31, quando Deus deu toda a planta de como seria a arca. E ali o Senhor falou que habitaria no meio do povo, com a representação da arca. É óbvio, né, que nós sabemos que Deus não se limita a tempo, espaço, nem nada, mas a representação da arca seria a presença dele perante o povo, no meio do povo. Nós sabemos que o povo de Israel veio de uma cultura egípcia escrava, onde muitos deuses, onde muitas esculturas eram representadas como deuses, e ali trazia a presença daqueles deuses no meio do povo. Então, a Arca da Aliança foi uma representação também do que existe, óbvio, no céu, porque eu acredito, e na palavra do Senhor diz que seja feita na terra assim como é no céu. Então nós vemos que muitas manifestações das coisas, natureza, ouro, muitas coisas que existem hoje na terra já existem no céu. Então nós só trazemos para cá. Quando Deus fala de reino, que existe o reinado, e aqui nós vemos esse estilo de reinado, com monarquia. No Brasil não tem, mas aqui na Europa existe alguns. Por exemplo, lá na Inglaterra, lá na Espanha, lá em Mônaco tem alguns reis. Então, quando nós vemos essa formação, é porque existe sim um reinado no céu, e isso é trazido, né, para a terra também. Olá, tudo bem, Elisa? Gente, desculpa, é que Elisa é uma querida, uma irmã em Cristo e uma irmã de verdade, que estudou comigo aqui em Portugal. E eu fico feliz em recebê-la aqui. Elisa, estamos lendo 2 Samuel 7, não sei se tem interesse, mas estamos fazendo a leitura da Bíblia. Então, se quiser participar, pode pegar sua Bíblia, que eu sei que você tem. Então, bora lá. Quando Deus constituiu para formar a Arca da Aliança, era uma representação também que tinha no céu. Tanto é que a Arca da Aliança foi descrita, Deus falou claramente para Moisés e Bezalel projetou. Então a arca tinha a sua medida, que agora eu não me lembro de cabeça, era feita de ouro, havia 2 anjos, um em cada ponta, ajoelhado, com as asas cobertas, encostando um ao outro. Então aquilo dali seria a representação do que há realmente lá no céu, onde Deus está num trono e existem anjos ao seu redor cantando Santo Santo. Lá em Ezequiel, se eu não me engano, existe uma passagem que fala que um dos anjos, inclusive, porque existem várias nomenclaturas de anjos, mas esse anjo, que é o anjo específico adorador, ele tem 6 asas, 2 de Isaías. E Ezequiel também, se não me engano, também fala, tá? E Isaías tem um anjo que tem 6 asas, 2 cobrem o rosto, 2 cobrem seus pés e 2 voam. Então nós vemos que existem algumas categorias de anjos lá no céu, e Deus trouxe uma das representações que existe lá no céu, na terra, através da Arca da Aliança. Então, quando Davi decide trazer a Arca da Aliança para o centro de Jerusalém, que é onde estava o reinado dele, numa tenda, ele quis trazer a presença de Deus para o centro de Israel, de Jerusalém, que é onde ele estava, o reinado dele. E aí Davi, como nós sabemos, é descrito como um homem que tem... Obrigada, estou a acompanhar. Ok. Um homem que é descrito na palavra, que é segundo o coração de Deus. Então nós vamos ver aqui essa conversa que ele teve, tá? E a daí surge, nós vamos ver lá pra frente em 2 Samuel, que é o interesse de Davi em construir o templo do Senhor. Obrigada, estou a acompanhar. Ok, então bora lá, Elisa.
Vamos. 3. Natã respondeu ao rei: faça tudo o que quiser, pois o Senhor está com você. O Senhor Deus está com você. Mas naquela noite o Senhor falou a Natã o seguinte: fale ao meu servo Davi que eu, o Senhor, no caso Deus, eu já falei que toda vez que tiver Senhor maiúsculo, eu vou falar Senhor Deus, porque fica mais fácil, que às vezes tem o Senhor falando para uma outra pessoa e talvez vocês não consigam entender a diferença. Então, quando eu falar o Senhor Deus ou Deus, vocês sabem. Fala para o meu servo Davi que eu, o Senhor Deus, falo que não será ele quem irá construir uma casa para eu morar. Desde que tirei o meu povo de Israel do Egito até hoje, nunca habitei em nenhuma casa. Acompanhei sempre o povo e habitei numa tenda. Acompanhei sempre os filhos de Israel, mas nunca pedi nenhum dos líderes que escolhi para guiar o meu povo que me construísse uma casa de cedro. Cedro é madeira. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, escolhi você, Davi, quando ainda era pastor das ovelhas dos campos. Tirei você de lá e o fiz de você um líder do meu povo de Israel. Tenho andado sempre com você por toda parte. Venci todos os seus inimigos e farei de você uma das pessoas mais importantes do mundo. Vou dar uma pausa aqui rapidinho. É isso que eu falei pra vocês, que se vocês forem em Israel, eu ainda não fui, mas se Deus quiser um dia irei, mas vejo muito conteúdo sobre. E tudo em Israel é representação de Davi. Tudo. A bandeira, tudo. É através da estrela de Davi. Então, realmente, Davi existiu e foi uma pessoa muito importante, foi o rei mais importante, porque foi o primeiro rei escolhido por Deus para governar Israel. E até hoje ele é famoso e óbvio, né? Jesus veio da linhagem dele também. Então nós vemos essa questão da promessa do Senhor. 10. 2 Samuel 7, 10. Deixa eu beber uma água. Também escolhi um lugar para o meu povo, Israel. Eu estabeleci nesse lugar para que tenha um lugar próprio, e ali ninguém incomode, nem a gente má o oprima, como aconteceu antes. No tempo em que eu enviava juízes para governar o meu povo, mas agora eu, o Senhor, livrarei você de todos os seus inimigos, e declaro que farei de você uma grande família. Vou dar uma pausa novamente, tá? Para quem não conhece, tá vendo no YouTube, não conhece o contexto da Bíblia, ou nunca leu uma Bíblia, ou não sabe do que está se falando, Abraão foi um homem tirado de um povo, de um lugar específico. Abraão era um homem comum, normal, tinha possivelmente outra religião, e ele foi escolhido por Deus lá atrás, quando Deus falou: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra onde eu vou te mostrar. E você será assim como as areias e assim como as estrelas do céu. Deus escolheu uma pessoa específica, que foi Abraão, tirou Abraão da onde ele estava, do teu povo, da tua parentela, então acreditamos que era assim uma nação, um povo. Isso eu tô falando do contexto de Israel, tá? Não vou entrar lá em Gênesis de Adão e Eva, não. Mas Deus falou para Abraão, e Abraão foi andando, vagando pelo mundo. Até que chegou, Abraão teve seu filho Isaac, teve seu filho Ismael, depois Isaac teve Jacó e Esaú, e aí através de Jacó se cumpriu a promessa do Senhor. Por quê? Porque dentro do ventre da mãe de Jacó, que Jacó já foi destruído, falou que iam ter 2 povos. E o mais novo, no caso o menor, seria maior que o mais velho. Alguma coisa assim, eu não me lembro. E aí, tá bom, Jacó foi lá e teve seus filhos. Teve 12 filhos. 2 com suas 2 mulheres, que era Lia e Raquel, e 2 com suas 2 concubinas. Né? Lia e Raquel eram irmãs. Então Deus permitiu que isso acontecesse. E aí Jacó teve 12 filhos. Neste contexto, Jacó estava numa terra ali, mas ainda não era aquela terra que o Senhor havia prometido. Tá? E aí
aconteceu que o filho de Raquel, que foi o primogênito da Raquel, que no caso era o penúltimo filho, foi para Egito, que José foi para o Egito. E aí, depois disso, aconteceu várias coisas e os seus irmãos foram para o Egito. Nisso que começou a se formar. Ali, os filhos de Jacó se multiplicaram, viraram um povo, uma nação, e eles viveram lá no Egito durante 400 anos. E aí, depois dos 400 anos, Deus chama Moisés, lá do próprio do Egito também, nasceu no Egito, para poder tirar aquele povo dali, para ir para a Terra Prometida. Então, assim, nós vemos toda a andança do povo. E a partir dali, depois Moisés tirou o povo, passou as 10 pragas, tudo isso eu acredito que vocês saibam. Se não sabem, tá lá em Êxodo. E eles entraram na Terra Prometida. E aí é que Deus estava falando, eu separei uma terra para vocês, porque eles não tinham terra, não tinham nação. E aí ele falou, eu constituí juízes sobre vocês, porque depois que Moisés morreu, Josué virou o líder, fez com que o povo entrasse na Terra Prometida, porque Moisés não entrou na Terra Prometida. E aí depois da morte de Josué, Deus constituiu juízes, que eu também fiz a leitura aqui no YouTube, que é a leitura de juízes. E aí depois que os juízes morreram, na verdade eles ainda estavam no reinado de juízes, o povo estava começando a entrar a era dos profetas. Foi aí que entrou Eli, foi aí que entrou Samuel. Tinha um profeta ou outro que apareceu, por exemplo, Débora, e eu não lembro um outro também aparecendo na época de juízes. E aí o Senhor foi lá e ia continuar nesse mesmo sistema, até que o povo de Israel pediu um líder. Não foi Deus que escolheu Saul, tá? O povo de Israel pediu um rei. E Deus não se alegrou disso, porque Deus já sabia o que ia acontecer, mas Deus deu um rei para eles. E aí nós sabemos que a história de Saul foi um fracasso. Nos primeiros reinados de Saul, no primeiro ano de Saul, Saul já desobedeceu a Deus. Deus falou que o reinado dele ia ser rasgado ali e eu não ia dar prosseguimento. E naquele mesmo contexto, Deus falou que já estava procurando alguém para ele. E nessa época que Deus estava procurando alguém para ele, Davi ainda nem tinha nascido. Davi ainda nem tinha nascido quando Deus já tinha rasgado o reinado de Saul e já estava procurando alguém segundo o coração dele. E nós vemos que Saul reinou durante 40 anos e Davi só começou a reinar com 30 anos. Então nós vemos esse gap do tempo, que Deus já estava preparando lá da eternidade Davi para poder descer e se tornar rei. Então Davi foi o primeiro rei escolhido pelo Senhor para governar o Israel. Tá? E aí é que Deus fala, eu separei juízes, eu dei uma terra para eles, porque o povo de Israel não tinha terra, e aqui ele vai falando. Então bora lá. Foi preciso dar esse contexto, caso você seja novo e não saiba. 2 Samuel 12:7. Vou ler novamente. Quando você chegar ao fim da sua vida e se juntar aos seus antepassados na sepultura, farei com que um dos seus próprios filhos seja o próximo rei e estabelecerei o seu reino. Ele construirá uma casa para mim. Eu fortalecerei o seu reino para sempre. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Quando ele fizer algum mal, eu castigarei como um pai castiga o seu filho. Mas nunca retirarei de você o meu amor fiel, no caso de Davi. Como retirei de Saul, quando o afastei para que você pudesse ser rei. A sua família e o seu reino existirá para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Nisso Deus está falando sobre a linhagem que vem de Jesus, tá? Porque a família de Davi vai entrar no reinado durante um tempo, mas depois o reinado vai se extinguir. Mas Deus está falando que, por amor a Davi, ele vai perpetuar o reinado, porque vai vir da linhagem de Davi que Jesus vai nascer. E Jesus é o rei dos reis. 17. Natã informou a Davi sobre essa visão e tudo que Deus tinha falado. A oração de Davi. 2 Samuel 7,18. Então, o rei Davi se assentou na presença do Senhor Deus e disse: Senhor Deus, quem sou eu, quem é a minha família, para sermos honrados desta maneira? O Senhor Deus tem recebido tanto e ainda me dá mais. Senhor Deus, tenho recebido tanto e o Senhor ainda me dá mais.
O Senhor fez a mim, seu servo, grandes promessas sobre o futuro da minha dinastia. O Senhor, meu Deus, deixou que eu visse mais do que o futuro, que eu visse mais do futuro do que qualquer ser humano pode entender. O que mais posso dizer? Senhor Deus, sabe que eu sou somente um servo. Toda esta grandeza é a obra sua, porque o Senhor quis, assim por causa da sua promessa, porque assim decidiu e revelou tudo ao seu servo. Meu Senhor Deus, por isso é tão grande. Tudo que temos escutado com os nossos próprios ouvidos nos leva a uma só conclusão. O Senhor é o único Deus, que não existe outro igual, que outra nação na terra é como o povo de Israel. O Senhor o salvou para fazer dele o seu povo e tornou o seu nome famoso ao fazer pelo seu povo milagres e maravilhas. Expulsou as nações e os seus deuses diante do seu povo, o povo que resgatou do Egito. O Senhor se tornou Deus de Israel e fez de Israel o seu povo. Israel é o seu povo para sempre e o Senhor é o nosso Deus. 25. Agora, ó Senhor Deus, confirme para sempre a promessa que fez a respeito de mim, o seu servo, da minha família. Faça tudo o que prometeu. Olá, santos, bom dia, tudo bem? Estou lendo 2 Samuel 7, 26, se quiser acompanhar. Então, o seu nome será exaltado para sempre, e o povo dirá: o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Que a família do seu servo se mantenha firme diante da sua presença. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, por causa de ter revelado ao seu servo, que estabelecerá a minha dinastia, eu tive coragem de fazer esta oração. Senhor Deus, as suas palavras são verdadeiras, porque é Deus e fez estas grandes promessas a mim, o seu servo. Agora eu peço que que abençoe a minha dinastia, para que seja sempre fiel. Senhor Deus, como prometeu, abençoe a minha dinastia, para que seja bendita para sempre. Então, vou dar uma pausinha só para contextualizar para você. Aqui neste contexto, nós vemos que Davi tinha um coração muito nobre em orar, em agradecer ao Senhor tudo o que ele fazia. Lá atrás, nos capítulos anteriores, nós vemos que Saul era uma pessoa de muita aparência. Saul desobedeceu ao Senhor algumas vezes, foram 3 vezes que eu me recorde que Deus falou que rejeitou o reinado de Saul, justamente porque Saul não consultou a Deus e justamente porque quando Saul errou, Saul não pediu perdão ao Senhor. Saul falou de boca para fora: eu pequei contra o Senhor, mas pediu para que Samuel aparecesse perante o povo na frente, junto com ele perante o povo, para poder mostrar uma coisa que ele não era. Então Saul não consultava Deus, Saul não respeitou Samuel, que era o profeta que deveria fazer sacrifício. Saul fez muitas coisas que Deus não se agradou, por isso que Deus rejeitou Saul. E nós vemos aqui, em contrapartida, o temor de Davi, quando Davi, com o coração simples, puro, falou: nossa, eu vivo num palácio e a presença de Deus vive numa tenda. Tipo, ele é rei, ele é o Senhor Deus, ele criou tudo. Como é que eu, hoje, uma pessoa, posso viver tão bem, dormindo num palácio de cedro, e o Senhor vive debaixo de uma tenda? E aí Deus vai lá e fala: olha, eu estou com o seu povo desde sempre, eu tirei o povo do Egito, construí a arca para habitar no meio de vocês, sempre vivi numa tenda. Deus falando: não tem problema aonde eu habito, porque não é uma tenda que denomina quem eu sou. Porque Deus não é mensurável nem tempo nem espaço. É uma representação de Deus ali, no meio do povo, mas nós sabemos que Deus está em todos os lugares. E aí Deus falou: mas não vai ser você que vai construir a casa para mim. Porque Davi havia matado muitas pessoas. Deus fala também que Davi era sanguinário, que Davi foi uma pessoa que derramou muito sangue com as suas próprias mãos. Mas que Deus ia perpetuar a dinastia dele, mas que ia ser o filho dele que ia criar, que ia montar, no caso, que ia fazer
o tabernáculo, né? Que nós vamos ver lá em 2 Samuel, que é Salomão que constitui. Mas Deus falou, mas mesmo assim, como você é uma pessoa muito fiel a mim, a sua dinastia perpetuará para sempre. O seu filho vai fazer a casa para mim, a sua dinastia não terá fim, você vai ter isso e aquilo. Então Deus relata para Davi as promessas que iriam acontecer depois da morte dele. Então muitas coisas Davi não viu o templo que foi feito, Davi não viu que o seu filho foi o rei mais inteligente do mundo, que é Salomão. Davi não viu muitas coisas, mas Deus já havia revelado para Davi. E ele vai lá e fala, Deus, quem sou eu? Sou uma mera pessoa, um insignificante. E o Senhor mesmo assim revelou a mim o meu futuro. Mostrou para mim muito mais do que qualquer outra pessoa poderia saber sobre a sua história de vida. E aí ele vai lá no final e ele fala que ele é muito grato ao Senhor e pede para que Deus abençoe a família dele. Porque tudo que vai acontecer não é por causa dele, mas sim porque o Senhor é bom. E o Senhor achou graça em Davi, mesmo Davi sendo um mero pecador. Aqui no 29 ele fala, peço que abençoe a minha dinastia, para que lhe seja sempre fiel. Senhor Deus, como prometeu, abençoe a minha dinastia, para que seja bendita para sempre. Então nós vemos um coração de uma pessoa que sabe que errou, sabe que é falho, sabe que não é nada nem ninguém perante Deus, mas que mesmo assim Deus derramou promessas sobre a família dele, sobre a descendência de Davi. Bora lá ler o 2 Samuel, capítulo 8. Se vocês têm qualquer coisa para compartilhar aqui, qualquer opinião, alguma dúvida, que se eu souber ajudar, eu ajudo. Como eu já falei aqui várias vezes, não tenho teologia, tá? Então, é só leitura da palavra mesmo. Amém. Bora lá, 2 Samuel 8. As vitórias de Davi. Depois de um tempo, Davi enfrentou os filisteus e os derrotou. Tirou Met-Ged-Amá do poder dos filisteus. Davi derrotou os moabitas. Ele o obrigou a se deitarem no chão e os mediu com uma corda. Os que ficavam dentro das primeiras 2 medidas da corda eram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira medida eram deixados com vida. Dessa maneira, os moabitas se tornaram servos de Davi e começaram a lhe pagar tributo. Davi foi para uma região próxima do rio Eufrates, para erguer um monumento em sua honra. Davi também venceu ali o rei Zobá, Adadezer, filho de Joabe. Davi conquistou 1000 carros de combate, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados da infantaria de Adadezer. Levou 100 cavalos dos carros de combate e cortou os tendões das patas de todos os outros. Os sírios de Damasco vieram ajudar Adadezer, rei de Zoboá, mas Davi os derrotou, matando 22.000 sírios. Depois Davi colocou tropas em Damasco, e os sírios passaram a ser servos de Davi, e começaram a lhe pagar tributos. O Senhor dava vitória a Davi aonde quer que ele fosse. Vou dar só uma pausa aqui para eu falar uma coisa para vocês. Esses dias eu tava vendo, na verdade, eu e o Wellington, nós estávamos vendo um vídeo de um carioca que ele estava viajando lá para a Síria. Foi esses dias, inclusive, acho que foi ontem. E aí ele foi para a região de Damasco. E foi eu e o Wellington, fomos lá ver aonde estava Damasco. E Damasco tá um pouco mais acima, assim, de Israel. E aí eu falei com o Wellington, caraca, olha até onde o povo de Israel conseguiu conquistar, conseguiu tomar. E o Wellington até falou, nossa, eu jurava que Damasco fazia parte de Israel. Só que não, Damasco faz parte da Síria. É na fronteira, sim, basicamente, mas faz parte da Síria. Então eu tava falando com ele, olha até onde Deus conseguiu fazer com que o povo conquistasse e dominasse. Deixa eu pegar aqui a internet. Tá certo, tá.
que a internet picotou. Então, depois, se vocês sentirem curiosidade, é porque eu gosto muito de história e eu gosto muito de geografia também. Então, se vocês sentirem curiosidade depois, peguem um mapa, vejam o mapa de Israel, o mapa da Síria, que aí vocês vão ver Damasco. E aqui nós vemos que o povo da Síria, o povo de Damasco, também serviu a Davi. Então, não tem como negar a existência da Bíblia. Não tem como. Os historiadores não conseguem, é impossível. Se você começa a estudar a Bíblia, você começa a estudar a história do Oriente Médio, você vê que uma coisa conecta com a outra. Inclusive, lá em Damasco, tem a casa onde Saulo foi recebido por... Esqueci o nome. Ai, Jesus. Que foi o homem que foi lá receber... Se vocês sabem, deixa aqui, por favor, que eu esqueci, literalmente. Que foi receber Saulo quando Saulo caiu cego. E Saulo foi perseguido por... Saulo estava perseguindo o povo de Israel. Saulo estava perseguindo o povo que era cristão, e aí Saulo caiu, cego, que Deus se revelou através dele, teve uma visão e ele viu Jesus. E aí lá em Damasco tá a casa desse homem que foi receber Saulo. E lá nós vemos que hoje é uma igreja dentro de Damasco, é uma igreja cristã, porque toda Damasco é muçulmana, e ainda está preservado essa igreja, que foi a casa desse homem que foi receber Saulo. E Saulo ficou cego durante 3 dias, e hoje virou uma igreja. Inclusive, essa igreja já foi atacada algumas vezes por alguns muçulmanos. Então é impossível você não ver relação entre a Bíblia e a história. E isso só foi para dar um contexto para vocês aqui. Então, se vocês tiverem curiosidade, procurem lá depois onde era Síria, onde era Damasco, e aí pesquisa um pouquinho a história, eu acho interessante. 2 Samuel 8, capítulo 7. Davi pegou todos os seus escudos de ouro que levavam os oficiais de Hadadezer e levou para Jerusalém. Também apanhou muitos objetos de bronze de Tebá e Berote, cidade do reino de Hadadezer. Quando Tou, rei de Amate, ouviu dizer que Davi tinha derrotado o exército de Hadadezer, ele enviou seu filho Joroão ao rei Davi para cumprimentá-lo pela vitória de Hadadezer, pois Tou também tinha lutado antes contra Hadadezer. Joroão lhe trouxe um objeto de prata, ouro e bronze. O rei Davi tomou todos esses objetos e decidiu... E dedicou ao Senhor e colocou junto com os outros objetos que tinha tirado a nações e consagrado a Deus. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Muito obrigado, meu universitário Santos. Ananias, tá? Ananias morava em Damasco, que já fazia parte basicamente da Síria, mas nesse tempo Davi tomou, então os sírios estavam servindo a Davi. E aí depois nós vemos lá no Novo Testamento, não sei quantos mil e pouquinho anos depois, que lá já fazia parte da Síria, tá? E Ananias foi lá ter com Saulo, que na época ainda não era Paulo, foi ter com Saulo, recebeu ele, deixou ele na casa de Ananias, e hoje ali é uma igreja cristã, tá? Então nós vemos realmente que existiu isso. E tanto eles reconhecem que isso está dito lá na Síria, que era Ananias, que foi receber Saulo, então é impossível nós não vermos conexões entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento e não ver que realmente é verdade. Muito obrigada. Vamos continuar. 2 Samuel 8. Davi derrotou os Edomitas, os Moabitas, os Amonitas, os Filisteus e os Amalequitas. Eram esses povos que viviam ao redor de Israel, que vivem até hoje, tá? Se eu colocar lá no mapa, o povo de Israel fica perto do mar, numa partezinha, e todos os outros povos são esses povos que estão sendo listados aqui. Ele derrotou também Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi tornou-se ainda mais famoso quando regressou para casa depois de derrotar 18.000 edomitas no Vale de Sal. Davi estabeleceu tropas para toda a terra de Edom. Todos os edomitas passaram a ser servos de Davi, e o Senhor Deus lhe dava vitória em todos os lugares aonde ele ia. 15.
está um subtítulo aqui. Os oficiais de Davi. Davi governou sobre todo Israel com justiça e retidão. Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do exército. Josafá, filho de Ailube, era o arquivista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o secretário. Benaí era filho de Jaiodá. Estavam encarregados dos mercenários, crenteses e filisteus. Os filhos de Davi eram sacerdotes. Então, bora lá, para nós finalizarmos e orarmos. Aqui nós vemos como Deus está constituindo o reinado de Davi, como Deus estava separando, estava literalmente, não literalmente, porque literalmente é na literalidade, e às vezes nós falamos literalmente errado, mas Deus estava constituindo, denominando aqui como funcionaria a dinastia, né? A hierarquia do reinado de Davi. Então, Deus é tão bom que quando Deus deixa nome, quando Deus deixa instrução, quando Deus fala de números, é porque tem alguma coisa ali, tem algum significado. E quando Deus deixa nome, é justamente porque foi importante. Então Deus quer que seja lembrado, quer que seja falado, quer que seja entonado, seja pro bem ou seja pro mal. Então Deus deixou aqui representado como formava o governo de Davi, os oficiais de Davi, quem foi o arquivista, quem trabalhava com os arquivos, quem eram os sacerdotes, quem era aquele que estava na linha de frente de combate, quem se formou. Então, a promessa de Deus é sobre nós, mas é sobre o nosso nome, sobre a nossa família também. Então, Deus, a coisa mais importante que Deus preza é a genealogia. Se a genealogia não fosse importante, nós não veríamos mais lá na frente, no Novo Testamento, que Deus faz várias vezes, inclusive nos evangelhos, como era formado, como foi formado a descendência até chegar em Jesus. Então Deus se importa com o nome, Deus se importa porque o nome é herança. Davi! Bom dia, meu querido, tudo bem? Inclusive, estou lendo a história de Davi, né? Davi, eu estou lendo aqui 2 Samuel, já acabei, estou fazendo só um resumo, mas se quiser participar, seja bem-vindo. Todos os dias, mais ou menos por volta desse horário, eu estou fazendo a leitura da Bíblia, então sinta-se à vontade. Então, nós vemos aqui, para finalizar, que Deus se importava muito com o nome, com a descendência das pessoas, e Deus fez essa promessa para Davi. Deus falou que a dinastia dele não ia ter fim, que foi daí que veio Jesus, e Deus falou também que tudo que Davi fazia, Deus abençoava e estava com ele. Então nós vemos a importância de tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, ou tudo aquilo que nós formos fazer, nós colocarmos Deus em primeiro lugar, nós consultarmos a Deus e nós admitirmos que sem Ele nós não conseguimos fazer nada, sem Ele nós não sabemos fazer nada. E Davi deixou isso muito bem claro lá no final do capítulo 7, que ele era uma simples pessoa, ele não era nada nem ninguém, e Deus era um rei, Deus era soberano, e Deus estava mostrando para ele o que iria acontecer, e Deus estava perpetuando o nome dele, a dinastia dele, mesmo sem ele merecer. Então, o que me trouxe a reflexão no dia de hoje é como Deus é um Deus zeloso, importante, que quando nós reconhecemos quem Ele é, Ele, mesmo que nós não mereçamos, porque nós às vezes achamos que nós somos bons para ter alguma coisa, para merecer alguma coisa, mas na verdade é a misericórdia do Senhor que é boa, e por conta disso nós não somos consumidos, já diz na palavra do Senhor. Mas se hoje eu tô aqui, se hoje você tá aí, eu não sei onde você tá, mas tudo que nós temos é porque a misericórdia dele é boa. E eu tava até falando isso com Eliton esses dias. Cara, vim da realidade da onde eu vi ver muitas coisas. Nós sabemos que tem famílias que são muito boas financeiramente e várias outras questões que não é o meu caso, mas às vezes nós não conseguimos enxergar um pouquinho
do que Deus fez na nossa vida. E às vezes, o simples fato de nós estarmos em um certo lugar ou conquistarmos, sei lá, um carro, uma faculdade, qualquer coisa, já é muito comparado com com a história, com o histórico da nossa família, né? Hoje lá em casa eu fui a primeira da família do meu pai. Eu fui a primeira a fazer faculdade. E terminei a faculdade já tem mais de 10 anos. Fui a primeira a morar fora. Sou e fui a primeira ainda a viajar a certos países. Então tem certas coisas que eu vejo que eu só consegui acessar. E hoje reconheço isso, que é pela misericórdia do Senhor em relação à minha vida, mas principalmente o amor de Deus pela vida dos meus pais. Porque assim como Davi chegou a certo patamar, Salomão chegou muito mais longe. E Deus falou isso. E ontem, curiosamente, eu conversava com meus pais e meus pais falaram isso, né? Que nós vamos realizar muitos sonhos dele, que eu ia realizar eu e minhas irmãs, muitos sonhos deles. E eu falava assim, amém, eu recebo, mas também eu creio que Deus vai realizar muitos sonhos de vocês também. Só que a promessa de Deus é isso, é que seus filhos cheguem mais distantes do que aquilo que você chegou. E Deus prometeu isso para Davi. E às vezes nós estamos em certos lugares e nós não reconhecemos isso. Que na verdade a misericórdia de Deus para os nossos pais. Óbvio, pela nossa vida, pela minha vida, sim. Mas se eu hoje estou aqui, foi porque meus pais semearam muito em oração, em buscar o Senhor. Se eu cheguei um cadinho mais longe do que eles, e graças a Deus por isso, porque não foi por mim, é justamente por amor de Deus aos meus pais. Então que nós venhamos reconhecer que se hoje nós temos uma família, igual o Davi entrou aqui, Davi hoje tem uma filha, Davi casou, Davi trabalhou comigo no meu primeiro trabalho lá no Rio de Janeiro. É misericórdia do Senhor sobre a vida dele, sobre a história dele, sobre a minha vida, sobre eu não tenho filho hoje, né? Eu falei Davi porque apareceu aqui. Mas muitas coisas que se realizam nos nossos filhos é pela misericórdia de Deus, através dos nossos pais. Nem sempre nós vamos chegar em certos lugares igual o Davi queria fazer a tenda para Deus. Mas Deus falou, não vai ser você que vai fazer, vai ser seu filho. Então nós temos que entender, às vezes, que muitas coisas nós não vamos alcançar. E é a permissão de Deus nós não alcançarmos. Mas através dos nossos filhos vão se realizar. Porque Deus tem promessas nas nossas vidas, mas tem promessas também para os nossos filhos, para a nossa descendência. Então é isso que a palavra de Deus falou comigo. Desculpa, pausou. Muitas vezes nós não vamos realizar certas coisas, mas não quer dizer que Deus não é bom. Mas muitas promessas vão se realizar através dos nossos filhos, através dos nossos netos, através da nossa descendência. Mas isso só pode acontecer se nós tivermos um coração rendido ao Senhor, se nós formos gratos ao Senhor, se nós reconhecermos quem é Deus. Porque só através da misericórdia dele que nós vamos conseguir viver o chamado dele para nós, e os nossos filhos vão poder também ter essas bênçãos, que a palavra do Senhor diz que a iniquidade dele é visitada da terceira e quarta geração, mas a misericórdia do Senhor é visitada até a 1000ª geração. Olá, Veri. Olá, bem-vinda. Não sei se interessa, mas estou fazendo a leitura da palavra, então sinta-se à vontade. E aí nós vemos que a misericórdia do Senhor visita até 1000 gerações. Então, hoje se você está aqui, hoje se você tem qualquer coisa, seja um simples teto, seja uma faculdade, se você está morando fora, está em outro estado, está em outro país, assim como eu, é a misericórdia do Senhor se estendendo até a 1000ª geração. Então, o que nós vemos hoje, orar a Deus, eu vou finalizar aqui, eu vou fazer isso. Orar a Deus e agradecer pela misericórdia do Senhor, em amor aos meus pais, em amor aos meus avós, em amor aos meus trisavós. Nós que viemos de uma linhagem negra, né, a maioria, somos, sim, descendentes, temos sangue de escravos, então nós conseguimos ver, entender um pouco como é que veio constituindo a nossa linhagem da família. E hoje está morando num país que é a Europa, né, onde muitos escravos, eu tenho amigos de África, inclusive Santos está aqui, é de Moçambique,
Você ir para um país onde o seu povo ia para trabalhar, e como escravo mesmo, e você hoje ter a oportunidade de ter um teto, ter uma casa, isso é um privilégio. Isso é uma promessa do Senhor se cumprindo. E às vezes nós não entendemos e não damos valor a simples coisas que Deus às vezes está se cumprindo, só pelo fato de serem muito simples. E às vezes nós não enxergamos como amor, ou com a bondade, ou com a misericórdia do Senhor. E nós somos muito ingratos às vezes, muito ingratos. Então que nós venhamos a ser igual a Davi, pedir que Deus abençoe a nossa linhagem, a nossa família, que nós permanecemos com Ele, reconhecendo que Ele é bom, que tudo que nós temos hoje, mesmo que seja muito pouco, muito, muito pouco, gente. Eu não tenho carro, eu não tenho casa própria, eu não tenho nada disso. Mas o pouco que eu tenho, o pouco que eu conquistei e adquiri foi a misericórdia do Senhor, porque Ele é bom. Não é porque a Edilene é boa, não foi porque o Gilberto e a Leila foram bons, não foi porque o Gilberto e a Leila têm dinheiro porque não tem, não foi porque a Trindade e o João, que são meus avós, foram bons, não foi porque a Guiomar, que era minha avó, e o meu bisavô Antônio foram bons, porque eles não foram. Viveram uma vida de muita luta, muita luta. Minha avó viveu uma vida de muita luta. Minha avó perdeu o pai com 12, 13 anos. E ela, como a avó a filha mais velha, teve que sustentar a casa de não sei quantos irmãos, 7 irmãos. Então, assim, ver hoje aonde minha avó chegou, aonde meu pai e minha mãe chegaram, aonde eu cheguei, é a misericórdia do Senhor se estendendo até a 1000ª geração. E eu creio que muito mais, porque eu peço ao Senhor que a misericórdia deles se estenda muito mais ainda, para que o propósito dele se cumpra, assim como o propósito do Senhor se cumpriu na família de Davi, que através da família de Davi veio Jesus, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Davi era um simples filho de um casamento extraconjugal. Ele era o filho rejeitado, que a mãe nem é mencionada na Bíblia, e ele era o que cuidava das ovelhas. Ele era o filho mais novo que ficava no pasto, esquecido, e Deus foi lá e trouxe ele do último, do mais novo, do baixo. Era dito na palavra que ele era de baixa estatura, era o menor dos menores. E ele teve seu reinado perpetuado, ele teve um filho que foi o mais inteligente da história da humanidade, e ele teve um reinado que durou para sempre através de Jesus. Então, a misericórdia do Senhor visita até a 1000ª geração. Que nós venhamos ter esse entendimento que é pela misericórdia do Senhor, tá? Se nós estamos em qualquer lugar, se nós temos um trabalho, se nós temos um teto, se nós temos qualquer coisa, é a misericórdia do Senhor. Amém? Eu vou parar, senão eu vou continuar chorando e eu não choro. Vocês têm alguma coisa para comentar, para compartilhar aqui? Eu vou pedir hoje você que está no YouTube, que depois vai para o YouTube, que deixe aqui a misericórdia do Senhor sobre... Deixa aqui no comentário o que a misericórdia do Senhor alcançou a sua vida, que eu quero ler, que eu acho muito importante. E se você tem algum comentário agora para falar, deixa aqui, senão nós vamos orar. Amém? Deus me trouxe um negócio agora aqui na mente, que eu vou falar rapidinho, que nem ia nem falar. Mas se o Pai trouxe. Eu lembro que eu saí do Brasil para poder fazer um intercâmbio na Irlanda. E eu lembro que durante 2 anos e 7 meses eu trabalhei com limpeza lá, com faxina, né? Em vários lugares. E eu lembro que era muito cansativo, porque eu pegava no trabalho 5h30 e eu só chegava em casa 8 horas da noite, quando eu trabalhava na limpeza. Então era basicamente mais aí de 10 horas trabalhando. E eu trabalhei em vários lugares. Nessa época em específico, eu trabalhava em 4 lugares diferentes. Que eu trabalhava 3 horas em uma, 5 horas em outra, 4 horas em outra. Eu trabalhava em 3 lugares diferentes. E eu lembro que eu me cansava muito fisicamente.
E isso tá aqui no Instagram, você pode ver que eu registrei lá atrás, tá lá no Instagram, nos destaques do meu trabalho na Irlanda. E eu falava, nossa, e eu ficava muito cansada, assim. E os meus stories, eu tenho muitos stories na época que eu trabalhava lá na Irlanda, que eu falava, eu não consigo reclamar, porque os meus antepassados vieram pra cá, pra Europa, e eles eram escravos. E eles não ganhavam nada. Eles apanhavam, eles muitas vezes morreram, eles morriam. E eu tá aqui hoje, cansada, trabalhando de 5 da manhã até 8 horas da noite, é um privilégio, porque eu tô aqui recebendo por isso. E através disso, eu consigo ajudar pessoas naquela época, e até hoje, né? Eu ajudo uma pastora que mora hoje em Moçambique, que faz o trabalho lá, então eu sempre enviei um valor para ajudar. Eu ajudava meus pais, ajudava algumas pessoas financeiramente. E eu lembro que toda vez que eu pensava em reclamar, porque eu tava muito cansada fisicamente, eu ia lá nos stories e falava, cara, eu não consigo nem reclamar. Porque antigamente, meus antepassados faziam isso e eles eram escravos, eles nem recebiam para isso. Minha avó trabalhou 30 anos da vida dela como empregada doméstica e não teve 1/3 da oportunidade que eu tenho. Minha mãe trabalhou anos e anos na casa de família e minha mãe não teve 1/3 da oportunidade que eu tô tendo de poder viajar, de poder não só viver com dinheiro, mas também ajudar pessoas, vidas e famílias com esse trabalho. Então, assim, era muito cansativo. Eu desenvolvi alguns problemas nas costas, que depois eu tive que fazer massagem, fazer coisas para poder voltar. Mas todas as vezes que eu pensava em reclamar, porque o trabalho físico era muito cansado, Deus me lembrava, sua mãe, sua avó, seus antepassados sofreram muito mais e ganhavam muito menos que isso. Então, assim, eu não podia, eu não me sentia no direito de reclamar de dor, de reclamar do cansaço, de trabalhar de 5 horas da manhã até 10 horas da noite na Europa. Porque eu estava trabalhando e eu estava recebendo para isso. E muitos meus avós, meus pais, os meus trisavós e todos que passaram, não tiveram nem 1/3 dessa oportunidade. Então, gente, não ia falar isso, mas Deus mandou que nós sejamos gratos, porque a misericórdia do Senhor alcança até a 1000ª geração. E às vezes o pouquinho mesmo, um pouquinho que nós temos hoje, já é muito mais do que nossos pais, nossos avós, nossos trisavós. Nós que somos negros e temos sangue de africanos que vieram como escravos, é muito mais do que eles um dia puderam pensar em ter, porque eles só pensavam em ter liberdade. E hoje nós conseguimos trabalhar para ter um teto. Hoje eu consigo trabalhar para poder viajar, visitar outros países. Eu visitei, sei lá, uns 10 países. Então, assim, coisas que antigamente era impossível para nossa linhagem. Então, que nós sejamos gratos, mesmo com um pouquinho, mesmo que você não visitou país nenhum, você nunca saiu da sua cidade, você nunca saiu do Rio de Janeiro, nunca saiu de São Paulo. Se você hoje tem um teto para dormir, você tem um trabalho, pense, isso pode ser muito mais do que os seus antepassados tiveram. Ou se você veio de uma família boa, confortável, amém, graças a Deus. A misericórdia de Deus já alcançou sua família muito antes. Então, assim, seja grato porque você veio de um contexto, graças a Deus, privilegiado. E amém por isso. Você não é menos, tua história não é menos valiosa do que a minha porque foi mais sofrida. Não, quer dizer que a misericórdia do Senhor encontrou tua família antes da minha. Então, assim, graças a Deus por isso. Você tem esse privilégio de ter o privilégio de viver num contexto melhor. Então, você não deve se sentir menos ou mais revoltado ou mais triste ou menos porque você recebeu a misericórdia do Senhor no teu contexto familiar antes de mim. E amém, graças a Deus por isso. Porque hoje eu luto para que meus filhos tenham a misericórdia do Senhor de uma forma melhor. Então isso não é vergonhoso. Você dar o melhor para sua família e vir de um contexto melhor não é vergonhoso, não é menos mérito de Deus. Porque Davi lutou, mas Salomão veio num contexto melhor. Salomão não precisou lutar. Salomão viveu num contexto onde a família dele, a família de Salomão, na época que Salomão reinava, não havia guerra. Então Davi lutou para Salomão viver num contexto maravilhoso. E assim foi.
Foi e foi, até vir Jesus. Então não sinta vergonha disso. Agradeça a Deus se você não passou por dificuldade, tantas dificuldades. Agradeça a Deus, fala, nossa, misericórdia do Senhor alcançou minha família e eu não tive que passar por esses problemas. Amém. Amém. Ok? Bora orar, porque já passou 1 hora, né? Se você tem alguma coisa, novamente, para comentar, comentem aqui. E agora você do YouTube, eu vou te dar uma lição. Deixa aqui, por favor, o que você é grato pela misericórdia do Senhor. Qual foi a misericórdia do Senhor que te alcançou hoje? Eu vou deixar até fixado o meu também. Comenta aqui no YouTube, tá? Por que você é grato? Qual a misericórdia que te alcançou e pelo que você é grato. Amém? Eu vou orar, se você tiver, eu não sei quem tá ao vivo aí, mas se você tiver algum comentário para fazer, quiser, pode fazer. Amém, Senhor, obrigada por reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor. Que a misericórdia do Senhor que é a causa de nós não sermos consumidos. E que hoje, se hoje eu tô aqui, se hoje qualquer pessoa tá onde tá, foi porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Não é porque nós somos bons, não é porque eu sou inteligente, porque eu não sou inteligente. Não é porque você fala, eu falo outro idioma, falo 2, 3 idiomas. Não é porque eu moro hoje aqui em Portugal, que eu viajei, que eu sou boa, porque eu não sou. Novamente eu vejo a misericórdia do Senhor se estendendo sobre meus pais, sobre o amor que o Senhor tem, o amor que o Senhor teve sobre os meus trisavós, meus bisavós, meus avós, meus pais, e me alcançou. Então, obrigada pela misericórdia do Senhor ter me alcançado. Obrigada porque hoje eu vivo uma realidade, tive mais oportunidades que eles. E eu creio que muitos sonhos deles o Senhor vai realizar através de mim. Eu creio que muitos dos sonhos dos nossos pais, através de nós, vão ser realizados. E eu declaro isso, profetizo isso no dia de hoje, que nós iremos realizar muito sonho dos nossos pais que não tiveram a oportunidade de alcançar e de realizar, assim como Salomão realizou o sonho de Davi, que era construir a casa do Senhor. Salomão construiu, realizou um sonho de Davi. Salomão foi o rei mais inteligente, mais próspero. Salomão não teve que enfrentar desafios. Então eu recebo, declaro e profetizo que nós vamos ser a geração, nós vamos ser esses filhos que vão realizar os sonhos dos pais. Através disso nós vamos cumprir o propósito do Senhor para nossas vidas. Então, Pai, eu te agradeço pela misericórdia do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu te agradeço pela vida de cada um que aqui esteve, que a misericórdia do Senhor possa se estender sobre cada um, que nós possamos reconhecer que nós não somos nada, somos falhos, que nós não estamos aonde estamos porque nós somos bons, porque nós não somos bons. E aqueles que tiveram oportunidade, tiveram uma vida melhor, muito obrigada. Que eles reconheçam que a misericórdia do Senhor os alcançou e hoje eles têm uma vida boa, porque o Senhor é bom. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom. E que essa palavra hoje possa gerar transformações nas nossas vidas, no contexto de sermos gratos. Que possa gerar gratidão nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Muito, muito, muito obrigada, Pai, por essa palavra. Que os anjos do Senhor permaneçam guardando a nossa casa, nossas vidas, nossas famílias. E que hoje nós possamos testemunhar o quanto o Senhor é bom. Muito obrigada. Obrigada. E eu faço o convite, quem tá aqui no YouTube, deixa aqui nos comentários qual foi a misericórdia do Senhor. Por que o Senhor é grato? Por qual misericórdia que se estendeu na sua casa, na sua vida, na sua família. E você que está aqui no Instagram até agora, que eu não sei quem é, muito obrigada, tá? Obrigada pela presença. Que Deus te abençoe, que a misericórdia do Senhor se estenda e alcance você. Que você possa realizar não os seus sonhos, mas os sonhos de Deus para a tua vida. Que é minhas orações todos os dias. Que eu possa realizar os seus sonhos, Pai, não o meu sonho, mas os seus sonhos para a minha vida. Amém? Beijo, fiquem com Deus. Tchau.